Ei, olha quem chegou! Minha convidada de honra! Ei, tudo bom, Oi, Roberta? tudo. Ouvindo você falar de Fortaleza, e Fortaleza foi, quase que eu dizia, foi uma das suas grandes paixões, foi aqui em Fortaleza. Pelo menos o camarão, né? Não, mas é que eu tava lembrando, não, as pessoas também, principalmente, porque eu tava tentando lembrar, porque eu queria falar que era do IBRPP, né? Porque, na verdade, a turma de Florianópolis que eu tava falando é a da turma do IPOG, que cada lugar é um lugar diferente, todos são especiais. Mas, É, assim, Fortaleza, tanto é que eu já voltei quantas vezes, pois né? é, é E verdade, fiz, e Renatinha. mais do que isso, eu fiz verdadeiros amigos aí, né? E é por É isso que a gente verdade. está aqui hoje. É, e você é Então, muito querida aqui. eu não tenho o que dizer, né? Porque É, fiz verdadeiros amigos e isso é preciosíssimo. Então, em primeiro é, lugar, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite, Roberta, por estar aqui hoje para a gente falar de um tema que nós duas gostamos e trabalhamos, né? Então, obrigada de coração, tá? ah, E eu não sou a Marília Gabriela, mas eu vou já fazer que nem ela, tá que é joia. que é Roberta por Roberta. Eu vou deixar que você se apresente para as pessoas, depois eu conto um pouquinho de você. Tá joia. Bom, primeiro, né, Renatinha, muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar aqui com você, né? Bom Assim, poder mesmo. compartilhar com você um pouco do que eu gosto, do que eu faço, do que eu acredito, né? Então, para mim, assim, é um prazer enorme estar aqui nessa live com você. A gente já fez uma live, né? Estamos de Sim, novo fazendo, que venham outras, né? Porque, muitas assim, outras. porque eu digo sempre que a sua energia é muito boa, Renata. Então é muito bom a Obrigada. gente poder estar com gente que agrega, né, que gosta de estar junto, que gosta de compartilhar. E acho que a gente, assim, na vida eu digo que nós temos sempre bons encontros, né? E eu acho que a vida nos presenteou, né, com um encontro assim maravilhoso, em que eu pude lhe conhecer através do BRPP, né, na Uhum. formação aqui em Fortaleza. Que foi E de você que lá para levou. cá, que eu trouxe, né? E de lá para cá, a gente só tem cada vez mais, né, convivido, compartilhado. E eu digo que a Renata Sim, hoje é uma amiga do coração, que eu quero muito com bem, né? certeza. Por isso que eu falei, Fortaleza, eu fiz vários amigos, né? Uhum. Isso é muito especial. E Pois bom, vamos e eu te nós. convidei para a gente falar de orientação profissional. Então, me conta aqui sua relação com a orientação profissional, quem você é, de onde você veio, que eu já te conheço, mas tem um monte de gente aqui que ainda não teve esse prazer. Tá, joia. Vamos lá. Eu digo sempre, gente, que a psicologia eu escolhi, mas a orientação profissional, ela me escolheu, né? Por Ah, que que é? ela Eu me não escolheu? sabia disso. Foi. Por que que ela me escolheu? Porque eu não assim, eu não estudei nada na universidade dessa área. Eu saí Hum, da universidade, eu não tive nenhum contato com essa área. Então, como é que ela me chegou? Ela chegou pela prática. Então, eu trabalhando numa escola com ensino hum, médio aqui em Fortaleza, eu me deparei com a demanda que a gente encontra no ensino médio, essa demanda bem uhum, concreta, né, de escolha profissional. O que fazer com esse jovem? E a partir daí que veio pela prática, né? Se não veio pelo uhum, estudo, pela teoria, e pela prática eu senti a necessidade, Renata, assim, de buscar conhecimento. Então, como eu não tive uhum, nada na universidade, como eu não tive nenhuma professora, como eu não tive ninguém assim que me apresentasse, ela me chegou com uma demanda mesmo real, uhum, prática. Então eu fui atrás. E eu fui uhum, como autodidata, né? Eu fui começar a ler, a estudar o que tinha, e fui no Brasil ver onde já tinha formação. Foi quando eu me deparei com algumas instituições de formação na uhum, área, e eu fiz a formação no Instituto C, que na época era em São Paulo, agora é em Florianópolis, né? E a gente trouxe, da mesma forma que eu trouxe a formação para cá de psicologia positiva, eu trouxe a formação, né, de orientação uhum. profissional e carreira pelo Instituto C, porque havia E em que mim um já, interesse. e que já tem várias turmas, já tem Já, muito já, tempo isso já, né? já. E a gente já está na 12ª turma aqui em Fortaleza. Que Né? Então a gente legal, tem que até uns legal. alunos por aqui, né, da Que formação, estou vendo bacana. alguns, né?
Então, de lá para cá, Renata, assim, a orientação profissional e carreira vem sendo uma grande paixão, porque aí depois da formação eu continuei trabalhando em escola, depois de escola me autorizei a trabalhar na clínica, né? Assim, trabalho hoje na clínica com orientação profissional e carreira, e na universidade, como eu leciono, na universidade a gente também tem algumas ações de carreira, então eu desenvolvo também algumas Uhum, ações da universidade, e também já tive algumas outras ações em outros contextos aqui em Fortaleza, né? Prestei serviço uma uhum. época na Fundação Demócrito Rocha em parceria com o governo do estado, para trabalhar, né, trazer a informação profissional para aquele jovem que muitas vezes não tem acesso, que é o jovem de classe social Uhum, baixa. Então, hoje sim. eu oriento os meus alunos de estágio também na universidade nessa área, né? E hoje eu tenho um projeto Uhum. também chamado Dialogando aqui em Fortaleza, que é trabalhar com as famílias, né? Com as famílias desse jovem, trazer essa família mais perto, poder estar trabalhando junto com essa família. Então, Que é por isso legal que eu digo que ela que que me ela te escolheu. escolheu. E eu não soltei mais, né? Pois é, e você, eu sei disso, e as pessoas de Fortaleza também sabem, e agora quem sabe do Brasil que está nos escutando, que você é uma referência quando a gente fala de orientação profissional e de carreira, né? Nossa, eu sei bastante o quanto você se dedica, o quanto você estuda e o quanto você movimenta o mercado para que as pessoas, principalmente os psicólogos, que tem muito pouca formação nas universidades sobre isso, eles possam descobrir esse mundo maravilhoso da orientação profissional, porque é realmente assim, eu sou suspeita também para falar, porque trabalho com isso há 25 anos, então eu sou apaixonada, eu acho que é um campo tão importante, né, para a É gente verdade. atuar, e que às vezes fica aí no mundo da psicologia, fica meio de lado, assim, meio É, sei lá, não sei nem como que eu posso usar, que palavra que eu posso usar, fica meio como se fosse inferior, né, é, as é. demais aplicações. E é Eu uma queria até. bobagem, porque é tão importante, né? Mas eu queria justamente pontuar isso aí que você está colocando, né? Assim, quando eu Uhum, comecei a trabalhar nessa área, eu era vista assim com olhos assim por alguns colegas meus. Mas uhum, trabalhando em orientação profissional, mas tu faz isso, né? uhum. Como se fosse realmente um É trabalho algo menor. inferior, menor, né? Só que o que é que Uhum, acontece? Cresceu tanto a demanda hoje de orientação profissional e carreira, em que as uhum, pessoas, e aí isso é uma grande preocupação que eu tenho, sabe, Renata? Assim, das pessoas começarem a buscar essa área muito mais por uma demanda de trabalho do que realmente por uma falta de identificação. Por quê? Porque uhum, tem muitas pessoas que trabalham na área que não vão atrás de fazer uma formação, não vão atrás uhum. de, né, de fazer curso, de dar o melhor de si, né, de se envolver. Então, ficam atrás de intervenções, de técnicas para trabalhar Isso. e eu acho isso tão complicado, porque às vezes você tem profissionais tão sérios, né, assim, que se dedica tanto a essa Com área, né, certeza. e acaba queimando um pouco o trabalho. Então, eu já tive experiências de alguns pais me buscarem com essa visão, né, que tiveram Uhum, experiências com outros profissionais da área e que realmente vieram fechado, resistente, né? Então, assim, uhum, é até um recadinho que eu digo aqui para as pessoas que têm interesse, assim, procure investir, né? uhum. Procure realmente assim fazer um curso, fazer uma boa formação, continuar estudando, participar dos congressos, porque assim, hoje a gente percebe uma demanda de trabalho maior dessa Uhum. área. E eu vejo Não, muitas pessoas buscando por conta disso. eu sempre falei isso, assim, eu dei aula numa pós-graduação de avaliação psicológica e a minha disciplina era de avaliação psicológica para a orientação profissional. E realmente, assim, foi uma experiência, eu diria que eu aprendi muito, inclusive sobre essa falta de interesse e de visão dos psicólogos em perceber que essa é uma área tão importante, porque afinal de contas o trabalho é um dos fatores da nossa identificação, que a gente se identifica e que faz parte da definição da nossa personalidade, né? Sim, sim, Então, ele tem um papel estruturante aí, né? Na nossa transição muito. da vida de adolescente para a vida adulta, né? O nosso trabalho tem um papel estruturante nisso. E aí as pessoas têm uma visão que é só chegar lá, aplicar uns testezinhos e pronto. Teve até uma pessoa que, desculpa, não consegui ler seu nome, porque passou muito rápido, que pediu que a gente falasse sobre isso.
né, que as pessoas acham que orientação é só aplicar um ou outro teste e não é mais nada. Então, eu acho É. que esse é um bom começo para a nossa conversa, né? O que é uma orientação profissional? Por que é complexo fazer essa escolha profissional? Por que existe a gente que trabalha com isso, né? Nessa área, né? Por que a gente existe, né? Para ajudar quem? Tá, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. É até interessante porque você traz os testes psicológicos, eu digo, além dos testes psicológicos, tem as tecninhas que eu vejo o povo atrás, né? Ah, E uhum. aí é complicado demais, mas vamos começar do início, como você É porque colocou, né? foi uma pergunta aqui de uma pessoa, eu já engatei a pergunta. Engatou. Ok, então vamos lá. Orientação profissional, gente, ela é uma área que não é específica só do psicólogo. A Associação Brasileira de Uhum, Orientação Profissional, a ABOP, deixou isso muito claro, né? Não é uhum, só o psicólogo que pode trabalhar nessa área, embora a gente sabe que as formações são diferentes. Então, se eu sou psicóloga, é uhum, diferente da atuação de um pedagogo, é diferente da atuação de um sociólogo, de um economista, de um uhum, administrador que também trabalha com carreira, né? Então, é preciso que a gente fique claro isso, que não é só um trabalho do psicólogo. Porém, quando a gente trabalha com a subjetividade, quando a gente trabalha no ambiente clínico, quando a gente trabalha uhum, trazendo algumas questões, né, em que a gente pode aprofundar, a gente sabe que só nós da psicologia a gente tem uma formação para desenvolver um trabalho uhum, dessa forma, né? Então, por uhum, que que muitas vezes é complexo? Quando a gente trabalha com orientação profissional, a gente não está falando só do jovem lá da primeira escolha, a gente está falando desse jovem da primeira escolha, mas a gente está falando de alguém que já escolheu e que ainda está em uhum, dúvida, que quer confirmar ou desconfirmar. A gente está uhum, falando daquele que está naquele momento de transição de carreira, né? Assim, que uhum. escolheu um curso, terminou, começou a trabalhar e a vida mudou e ele também está se modificando e ele está nessa transição de carreira. A gente está falando Legal. daquele que está, né, prestes a sair, está se aposentando do trabalho e aí ele quer, a Uhum. partir de agora, saber o que é que ele vai fazer da vida O que que ele dele, vai né? fazer Assim, da vida? Uhum, exatamente. A gente tem aquelas pessoas que estão desempregadas e aí vão buscar, né, assim, antes de uma recolocação no mercado, olhar para si, o que é que eu quero para mim, para minha carreira, nesse momento agora que eu estou uhum, passando. Então, quando a gente fala de orientação profissional e carreira, a gente fala de tantas possibilidades, eu digo que ela é muito plural, né? Além uhum. dela ter uma diversidade de teorias, ela tem também uma diversidade de técnicas e ela é uma área de intervenção plural. Tá? Daí a Uhum. necessidade, muitas vezes, da gente estudar e da gente conhecer. Mas a complexidade nessa escolha, Renata, eu acho que são tantos fatores. Primeiro, vamos pensar assim um pouquinho, né? Vamos pensar nesse jovem que está nesse processo de entrar. Muitas vezes ele está o quê? Ele está nesse momento de maturidade da adolescência que por si só já é tão Uhum. complexo, né? E além de eu ter que dar conta de mim, de quem é que eu sou, eu ainda vou ter que dar conta do que é que eu vou ser nesse papel profissional no mundo, como você está falando, né? Então, na Uhum. verdade, essa complexidade vem primeiro para esse momento de adolescer, da adolescência que o jovem está passando, e aí a gente percebe uma imaturidade emocional, psicológica, para Uhum. essa tomada de decisão, para fazer essa escolha, É né? muito cedo, né? Eu Muito sempre cedo, falo isso, que a gente faz essa muito cedo, escolha profissional muito cedo e no nosso país mais ainda, né? Porque a gente sabe muito. que tem alguns países que a pessoa entra numa universidade, mas ela ainda não precisa definir exatamente o curso, Exatamente né? isso. Faz um college primeiro, enfim. E aqui não, né? Cada vez mais essa escolha tem sido antecipada, né? Agora eles Isso. precisam escolher a área de estudo já antes mesmo do fim do ensino médio. Então, é muito cedo, isso vai É, contra o processo de maturação do cérebro, né? Mas, enfim, é uma lógica aí que eu não vou exatamente. entrar nessa questão política da coisa, É, porque exatamente senão a isso. gente, né? Mas, assim, é É. cedo, né? É cedo, Então, é muito cedo. uhum, Uma vez eu recebi um pai na clínica que eu queria compartilhar bem rapidinho, porque tem a ver com isso que tu está falando, né? Assim, aham, ele chegou com a filha e a gente conversando sobre o processo de escolha, e ele disse assim para mim: Mas, doutora, eles escolhem tão cedo, né? Aí, quando ele disse isso, aí eu disse: a filha tinha 17 anos de idade. Aí eu olhei aham, para ele e disse assim: Nós escolhemos. Com que idade você escolheu a sua profissão? Aí ele parou uhum. assim e disse: 17. Eu disse: Eu também. Né? Aí ele disse, pois é, nós escolhemos. Eu disse, exatamente, né? E além de escolher muito cedo, eu ainda acho que hoje, se existe um ritual ainda na nossa cultura que começa a Uhum. sinalizar que o jovem está crescendo, é a escolha profissional.
né? Que vem Sim, muito aquela fala. sim. Olha, veja o que você vai escolher. Daqui a pouco você está na universidade. Como se a universidade Aham. fosse lugar só de gente madura. A gente sabe que não é. Cada vez mais a gente está chegando tão cedo e tão imaturo na universidade. A gente ainda está adolescendo na universidade, eu digo, né? Porque o nosso contexto também mudou, né, Renata? O nosso contexto histórico, a nossa relação com os filhos mudaram. Hoje, no meio de tanta insegurança, de tantas questões que são atravessadas, a gente não percebe, mas a nossa relação não é a mesma de 10, de 15 anos atrás, né? Não. Assim, na relação dos pais com os filhos. Então, a gente precisa se dar Uhum. conta que nós também favorecemos para algumas Uhum. coisas. Então, até que Uhum. ponto, enquanto pai, enquanto mãe, a gente favorece para que os nossos filhos cresçam, né? E aí vem a Uhum. complexidade da escolha, porque escolher também não é fácil, né? A gente sabe que quando a gente Uhum. escolhe, a gente vai ter que lidar com lutos, a gente vai ter que abrir mão Uhum. de algumas coisas, e até que ponto eu também estou preparado para isso, né? Para querer Uhum. crescer, para querer me Uhum. perceber em outro momento, né? Então a gente sabe que lidar com escolhas, com tomada de decisão aos 17 anos de idade, e ainda com duas visões muito fortes de que você não pode errar, que esse curso tem Uhum. que ser para a vida E de que é inteira. para sempre, né? Existe essa visão até hoje, né? De que é para sempre, contrariando todas as pesquisas que mostram, né, que a gente vai ter os jovens as pessoas que são jovens hoje vão ter aí várias carreiras ao longo da sua vida, né? Exatamente. E Mas eu acho ainda que assim tem essa ideia tem. de que é uma escolha para Do sempre, resto da vida. né? É. É. E eu acho tão interessante você colocar isso, que eu acho interessante assim a gente pensar um pouquinho também que hoje mudou tanto, né, a visão de carreira. Hoje a visão de carreira é uma construção e como construção ela se transforma, ela se modifica, né? Então a Uhum, gente não pode achar que nós vamos ser a vida inteira só psicólogo. Não, eu posso ser uhum, psicóloga, mas no meio desse caminho eu posso encontrar outras coisas que eu gosto também. E por que que eu não posso fazer mais de uhum. uma coisa ao mesmo tempo? Por que que eu só posso ter Exata. uma Ah, profissão ou um isso trabalho, né? nem me fale, porque isso eu brigo desde sempre, porque eu mesma me formei em duas carreiras diferentes e nunca escolhi, sempre mesclei aí os meus trabalhos e acredito que as pessoas são multipotenciais e como multipotenciais elas podem ir por diversos caminhos. E mesmo dentro da própria psicologia, ou da própria medicina, ou do que for que a pessoa escolha, ela pode fazer caminhos diferentes ali dentro também. Então, você pode Pode. fazer o caminho para fora, mas você pode, dentro da mesma profissão, você pode fazer Sim, caminhos diversos, né? Se como você se muito, permitir, né? sim. Muitas vezes a gente não conhece profissionais da área de saúde que terminaram medicina, depois de um tempo que exerceram, resolveram trabalhar, aí começam a trabalhar numa instituição e ocupam um cargo de gestão e se identifica com esse cargo de gestão, é docente, né? Então, por que não? Por que que a gente Uhum. só pode ser uma coisa? Por que É só uma pode ser uma visão, coisa? é, e é uma visão hoje que eu vejo que às vezes algumas famílias, né, alguns pais querem trazer para os filhos, né? Porque também é difícil acompanhar essas mudanças e que a gente Uhum. precisa parar para pensar. Tudo bem que a escolha exige exclusividade, a escolha exige prioridade, mas que isso também pode ser modificado, né? Assim, Com no decorrer dessa certeza. trajetória, né? Com certeza. E é muito interessante, assim, recentemente saiu uma pesquisa, esse ano saiu uma pesquisa, porque por mais que a gente tenha hoje profissões que, por exemplo, na minha época não existiam, então ninguém na minha época quando queria ser youtuber, ninguém na minha época queria ser minerador de dados, ninguém na minha época queria ser digital influencer, porque essas coisas não existiam, simples Exatamente. assim, né? Operador de drone e Sim, etc, né? Ainda que hoje a gente tenha essas várias novidades, várias possíveis profissões diferentes, saiu uma pesquisa esse ano dizendo que os jovens ainda escolhem direito, engenharia e medicina como as profissões mais escolhidas. Então, isso é um fenômeno tão interessante para a gente refletir sobre isso, né? é, Por é. que será que ainda hoje? Então, assim, hoje mesmo, antes de conversar com você, hoje eu atendi dois clientes de orientação profissional e um deles estava lá no processo dele, enfim, falando, e ele, uma hora, ele teve a seguinte fala. Entendi, posso fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que vai me fazer mais feliz, ou eu posso ir para o tal caminho que é mais seguro.
E aí eu fiquei pensando assim, não tem nada de seguro hoje em dia, Pronto. né? Porque essa Exatamente segurança, isso. tipo, então você faz direito que está garantido o seu futuro. Não existe isso em nenhuma Exatamente isso. profissão, né? Então, a gente lida com uma série de crenças, né? E Sim, tabus em determinadas famílias. É um processo que a gente mexe com todos, né? Não só com o isso, adolescente ou com a pessoa que está ali, né? A família acaba isso. acaba sendo parte ali do Sim. processo de alguma maneira, né? É. E é tão interessante isso que tu coloca, Renata, porque eu digo assim, vamos colocar entre aspas, mas é vendido isso para os jovens, né? Escolha a medicina que você vai ter a vida É, inteira, né? Vai se dar bem, vai ter é. Vai ter sucesso, e eu dinheiro, vai ter vai ter trabalho. dinheiro. É. Então, na Uhum. verdade, assim, ainda existe na nossa cultura uma valoração muito grande a essas profissões. E isso muitas vezes impede que o jovem veja outras possibilidades, que é uma outra questão Uhum. que a gente percebe, né? Como o Uhum. jovem desconhece o universo das profissões, como ele se Uhum. desconhece, ele não olha para ele, é uma questão, né? A gente sabe quando a gente trabalha com orientação profissional, esse processo do autoconhecimento é fundamental para que ele se dê Fundamental. conta, né? Tanto é que eu digo assim, eu digo que o nosso trabalho ele é tão rico que assim a gente não faz só com que o jovem escolha uma profissão. A gente faz com que o Não. jovem olhe para ele, se dê conta de possibilidades, né? Assim, com que ele perceba as dificuldades dele na tomada de Uhum. decisão, de fazer escolhas, com que ele comece a perceber os determinantes de escolha, né? Que a gente sabe que interfere. Então, na verdade, assim, Uhum. é muito complexo e a gente sabe que tem tantas coisas que acabam interferindo nesse processo do jovem. Agora, essa questão das crenças relacionada a essa valoração com relação às profissões, isso é muito forte, Renata. Muito É muito forte ainda, forte. né? É É, surreal, eu diria assim. Em pleno século XXI, a gente está falando ainda de que a gente tem que seguir os mesmos caminhos que os nossos avós, porque não é nem que os nossos pais, né? exatamente. É o que os nossos avós ou bisavós falavam para os É, nossos avós e para os é, nossos pais. Então, assim, e é algo que é reforçado pelas escolas, né? É, a gente é. sabe que, por exemplo, Algumas, né, algumas escolas, não algumas escolas, todas, então, né, a gente sabe reforçam que só isso. apresenta essas profissões, né, que tem um status, essas profissões, né, assim, que são muitas vezes cultuadas, muitas vezes o jovem nem tem a possibilidade de saber outras profissões que existem, né? Não, não tem, não tem. Assim, essa parte né, quando a gente vai estar no começo ali da orientação, que você vai ver o que eles conhecem a respeito de profissões, eu nunca encontrei um que soubesse muita coisa. Que tivesse Uhum. tido uma orientação adequada na escola, ou na família, ou onde quer que seja. Nunca, tem 25 anos que eu trabalho, nunca achei. Eles não sabem. E aí é até bonitinho, né? Porque eles falam assim, "Não, mas existe isso? Isso É, é uma profissão?" Eu falo, é, é uma profissão. é, E às vezes, essa coisa que ele não conhece é justamente aquilo que poderia ser um caminho é. que o fizesse feliz, que fosse satisfatório para ele, que tivesse a ver com o que ele se identifica, né? Isso. E assim, Renata, como eu também tenho condição de estar na universidade, desenvolver trabalhos lá nessa área, Uhum, é impressionante assim, o número de jovem que escolhe, pelo menos na minha realidade, né, onde eu trabalho, que escolhe e que depois do primeiro, segundo semestre vai buscar uma ajuda, abandona. né, e abandona. E aí a gente começa a conversar e a gente começa a perceber o quê, né? Como foi que ele fez essa escolha? E a gente Uhum, vê uma escolha totalmente sem apropriação, uma escolha uhum. imatura, uma escolha em que ele mesmo nem se deu conta por que ele estava escolhendo. São tantas assim respostas que eles me dão que eu chego à Uhum. conclusão realmente de que eu quero acreditar que muitas vezes, né, assim, como eles não se sentem capazes de fazer essa escolha e não tem uma orientação e uma ajuda, o que é que acontece? Ele escuta Vai na algumas onda. coisas e vai na onda do que ele escuta. E muitas vezes das pessoas que têm um pouco mais de experiência do que eles são os pais. Aí vai nessa expectativa dessa família, né? E vai, né, Uhum. com poucas informações, até ele começar a perceber que não é aquilo que ele quer, né? Sim, Mas e de acho que acordo com alguns ideais, assim, com alguns valores que às vezes são dele, às vezes não são, né? Sem uma reflexão sobre o que é importante,
né? Porque garantias não tem, né? Não, Eles chegam não. querendo uma garantia de que eu vou acertar aqui, você vai me ajudar, vai me falar o que que eu tenho que fazer, e eu já começo daí, eu falo, eu não vou te falar nada. Meu papel Exatamente aqui isso. é só de auxiliar, eu vou te auxiliar aí num quebra-cabeça, eu costumo fazer essa metáfora, né? Nós vamos ver várias pecinhas aqui do quebra-cabeça, que é você, né? E aí depois você vai decidir o que é melhor para você de uma forma mais consciente. Eu acho que o que a gente Isso. faz, em última instância, é trazer mais consciência para esse jovem ou para o adulto que ali estiver, ou para o idoso que está saindo, não importa em qual fase da orientação profissional, o que a gente faz é trazer mais consciência, né? Dar Isso, condições de isso. escolhas mais conscientes. É, Mas a gente não escolhe. E essa é uma coisa que as pessoas têm ainda também de crença, né? De que vai lá, vai fazer um teste e que vai ter uma resposta do que eu sirvo, do para que eu sirvo. Não é exatamente assim? isso. É como se tivesse nas nossas mãos, né, enquanto orientador profissional, de escolher por ele, né? E cada vez mais o que é que a gente percebe, né? Assim, que esse jovem ele tem que se perceber protagonista dessa escolha, de que ele é sujeito dessa Uhum, escolha, de que ele é agente e que é possível, né? Desde quando você uhum, coloca isso, desde que você traga a clareza de tudo que é necessário, que ele precisa se deparar e que ele precisa se perceber durante esse processo, né? Então, você uhum, traz tu fala do quebra-cabeça, né? A minha analogia que eu faço é de um caminho, né? Eu digo, a gente está uhum, com um caminho aí que está meio obscuro. O que é que eu vou fazer para você? Vou acender as luzes, né? Eu vou uhum. clarear para você aquilo que você É, não está conseguindo enxergar. Porque na nossa cultura ainda tem muito isso. Eu acredito que você também lida com isso, né? Mas vem muito assim, doutora, eu vim aqui para você dizer qual é a profissão que tem a ver é. comigo, né? E eu digo, vamos inverter um pouquinho isso, né? Assim, Aham. porque não sou eu que vou te dizer. E Não, realmente, claro assim, que não. e aos poucos eles vão entendendo e compreendendo um pouquinho o trabalho que a gente faz, que é muito mais do que escolher a profissão, né? Que eles possam se dar conta deles, né, Claro, nesse processo. na verdade é um trabalho de autoconhecimento profundo em que a escolha da profissão é uma consciência, é uma Isso, consequência, né? Uma isso, consequência exatamente. de um conhecimento maior sobre você mesmo, sobre o que te motiva, sobre o que faz o seu olho brilhar, sobre o que você gosta, sobre o que tem a ver com a sua personalidade, Os sobre teus valores, né? os seus valores, sobre o que você o estilo de vida que você deseja para sua vida. Porque, Exatamente. né, não é só uma coisa, né? É um Isso. conjunto de fatores, como você mesmo colocou, que vai influenciar aí nessa escolha. E sabe, você tocou num assunto muito interessante, que é essa questão da evasão escolar. Existem algumas pesquisas que mostram que em faculdades particulares elas podem chegar até 50, 60, até 80% às vezes nos primeiros semestres, por vários motivos, mas Isso. principalmente por uma escolha impensada. É, Então, olha como o trabalho bem feito de orientação profissional pode ser interessante aí, né, para todos os isso. envolvidos, não só para a pessoa, mas para todo o contexto, né, do É. trabalho. E isso que você está falando, Renata, é tão verdade que assim, na universidade onde eu trabalho, o projeto de reorientação profissional chegou dessa forma. A gente começou a Uhum. perceber que os alunos que saíam da universidade, que estavam, né, evadindo, não eram questões nem financeiras, nem eram Pois é, questões de saúde, era justamente porque não se identificava no curso. E aí, quando Uhum. você ia conversar, né, assim, com eles, por que você não se identifica com esse curso? Aí você via coisas Uhum. assim mínimas, assim, não conhecia o curso, não parou para pensar, né? Foi uma escolha Uhum. extremamente imatura. E a gente sabe que um trabalho de orientação profissional, ele facilita muito esse processo, né? Uhum. Porque ele vai tomar uma decisão dentro, né, da clareza que ele vai ter, de tudo que a gente vai trabalhar. Então, realmente, assim, leva ao amadurecimento. Quantos jovens a gente percebe que ele amadurece nesse processo de Uhum. escolha profissional, né? A gente percebe Uhum. também alguns jovens que, quando eles fazem trabalho de escolha profissional, posteriormente a gente sente a necessidade, em alguns, de trabalho, continuar trabalhando como psicoterapia, porque tem, Muitos, né? Tem muitos, uma demanda muitos. aí de psicoterapia, seja por conta da família, ou seja por uma questão de maturidade, dificuldade de Uhum. escolher,
né? Assim, então a gente percebe que é uma outra coisa também, Renata, assim, a nossa cultura, eu acho que a gente não contribui muito a nível mesmo de educação para que os nossos crianças e os nossos jovens façam escolhas. Sabe? Quando eu Uhum. pergunto aos jovens, assim, vou ver o repertório de escolhas que eles fazem, é tão pequeno, né? Pequeno. Assim, muito pequeno. Uhum. E imagine uma escolha grande assim que é colocado para nós, que é a escolha da profissão, né? É Acho- muito interessante isso, porque principalmente assim, em classes mais altas, que os jovens são mais protegidos, né? Eu percebo que às vezes eles não fazem escolha praticamente nenhuma, até porque antes de haver um desejo, já existe alguém ali tentando, né, satisfazê-lo. E eles Isso. não sabem. E aí, essa criança que nunca teve que escolher nada, porque antes era uma criança que chegava tudo pronto, era vir um adolescente que continua mais ou menos no mesmo esquema de vida, e aí, literalmente, de um mês para o outro, porque é assim que às vezes nos procuram, assim, desesperado. Meu Deus, agora eu preciso escolher o que eu quero. Agora as pessoas falam, É, né, você precisa escolher o que você quer fazer da vida. é isso Oi? mesmo. Mas você nunca escolheu nada e agora você precisa fazer esta escolha, que não é uma escolha tão simples assim, é uma escolha Isso. grande, é uma escolha muito relevante. Então, se a gente não vem preparando esse indivíduo né, ao longo do seu caminho, do seu desenvolvimento, eu acho, desculpa a palavra, mas eu acho uma sacanagem É, ter exatamente que isso. forçar essa escolha aí no É, momento. Então, claro que tem gente que vai entrar em um, dois, três cursos diferentes, às vezes até se encontrar porque não fez uma orientação ou porque não teve esse processo, né? E aí tem uma exatamente. pergunta aqui, aproveitando, tem uma pergunta de uma pessoa falando se tem um limite de encontros, como funciona. Como você Tá. quer contar um pouquinho como Posso você contar um faz? pouquinho, pronto, né? Aham. É até bom a Renata colocar isso porque não tem assim uma regra, né? Não. Faça assim, faça assado, não tem, né? Uhum, Mas eu vou dizer um pouco o fruto da minha experiência, gente. Geralmente, assim, o uhum, que é que eu faço? Eu faço uma primeira sessão, que nessa primeira sessão eu vou escutar esse jovem, de preferência, se for jovem de primeira escolha, eu peço que a família possa vir, ou o pai ou a mãe, né? Porque uhum, eu gosto muito de estabelecer esse primeiro diálogo, né? Sim, e de também ali firmar algumas coisas do contrato, tá? Então eu uhum, faço isso numa primeira, mas é uma sessão mais informal, mais sendo dirigida. Eu passo um momento com a família e com o jovem, depois a família sai, eu fico sozinha com o jovem, e eu vou tentar ali escutar um pouco como é que ele está nesse processo de escolha. Então, uhum, muitas vezes eu percebo se ele já parou para pensar em alguma coisa, se não, se tem dúvida, se não tem a menor ideia do que quer, se está ali para confirmar possibilidades, né? Ali algumas coisas vão ficando claro, né, assim, para mim nesse uhum, primeiro momento. E aí a gente começa a trabalhar. Então, geralmente eu coloco para a família o quê? Que se a gente for olhar na literatura, a literatura aponta o quê? Geralmente é um trabalho de 10 a 12 encontros que a uhum. gente percebe. Isso é rígido? Não, gente, porque Não, depende de quê? claro que Da não. singularidade de cada jovem, da demanda de cada Uhum, jovem, do ritmo de cada jovem, do vínculo, né, assim, que você vai uhum, estabelecendo e do desenvolvimento dele, das atividades que a gente vai desenvolvendo. Então, não tem uhum, uma regra. O que acontece é que tem que estar claro para a gente o que precisa ser trabalhado. É mais o autoconhecimento, a gente percebe que ele não se conhece, nunca parou para pensar nele. É além uhum. disso, ele não conhece as profissões, As né? Se ele nunca fez nenhuma profissões. leitura sobre as profissões, Uhum, é o conflito no processo de escolha, de tomada de decisão. Então, vai ficando claro durante o uhum, processo o que é que a gente precisa estar trabalhando mais ou menos com o jovem. Mas, uhum, assim, em regra geral, né, assim, eu uhum. tenho mais ou menos, se eu for colocar uma média, né, seria de 2 meses a 3 meses de trabalho. Mas que isso vai O meu depender da também. necessidade de cada jovem, Aham. né? É, Eu geralmente meu digo aos pais também. que é assim, que é um trabalho que tem começo, meio e fim, né? A gente Uhum. sabe que ele Sim, tem, que ele é processual, né? sim, Mas que ele sim. vai acontecendo no decorrer do processo que a gente vai se dando Claro, conta, né? porque cada um é cada um. É lógico que com o tempo a gente consegue identificar alguns aspectos que precisam ser Sim, trabalhados com todos. Mas ainda sim, assim, não é produto de prateleira, né? Eu falo sempre isso isso. com todos. Eu não trabalho com nada de produto de prateleira em nenhuma área que eu trabalho, porque cada Sim. indivíduo é Ele é único único. e, É, e é
para que ele possa fazer a escolha dele, porque a escolha não é minha, a escolha é dele, ele tem que ter espaço para ele ser quem ele é. Sim, Senão, eu estou repetindo o que às vezes a escola está fazendo, ou às vezes a família faz, ou às vezes, né? Então, é preciso exatamente isso. ter um espaço para que esse jovem possa ser quem é, para que essa escolha seja dele de fato e não É, minha, né? é. E outra Eu, coisa que eu, eu acho que é interessante, desculpa, eu já vou te passar a nada. palavra, é a questão do mercado, né? Porque, assim, é importante saber sobre o curso, é importante saber sobre a profissão, que não necessariamente é a mesma coisa. O curso é uma coisa, na hora que você vai para campo trabalhar é outra. E o mercado de trabalho é uma informação também importante. Não no sentido de ganha dinheiro, não ganha dinheiro, tem trabalho, não tem trabalho. Não, não é reduzido dessa forma. Mas entender, porque às vezes a pessoa é apaixonada pelo curso, mas ela não quer aquele estilo de vida. Ela não quer viver, né? Ela não quer fazer os Isso. sacrifícios, por exemplo, que às vezes um médico precisa fazer dentro da profissão dele, ou ela não quer fazer, né? Ela não está Isso, disposta a construir o caminho, por exemplo, que nós psicólogos construímos, que é um caminho que não é imediato, enfim. E aí a é gente tem verdade. vários É. exemplos, né? É isso mesmo. E como você fala que toda escolha profissional e todo trabalho, né, ele tem uma forma de ser, de viver, desse estilo de Uhum, vida, né? Então as pessoas vão começando a se dar conta e perceber isso, né? Que estilo de uhum, vida. Quantos jovens eu não recebo que tem uma visão, né? Por uhum, exemplo, vou dar um exemplo de uma jovem que eu recebi uma vez, que ela queria muito a medicina, só que a grande preocupação dela é assim, tem outras que são importantes na vida, além da medicina. Será que eu vou conseguir me organizar? Então, todo o conflito dela é uhum, em torno disso. E eu disse, vamos escutar pessoas, né? E a medicina tinha muito a ver com ela. Eu disse, vamos escutar pessoas médicas que atuam, que uhum, pensam como você, né? Assim, pra gente. E aí a gente conversou com profissionais que também tinham esse estilo de vida, de trabalhar, mas não viver uhum. só para o trabalho. Ter outra, querer cuidar da família, querer fazer outras coisas. E foi aí que ela percebeu, é possível. Que é Eu disse, sim, é possível. possível, né? É Por que possível não, fazer né? escolhas dentro da própria escolha, né? A Sim, gente faz escolhas exatamente o isso. tempo inteiro. E É, aí, como a gente já está aqui no nosso tempo, eu não posso deixar de trazer a psicologia positiva dentro desse processo, porque é a proposta dessa live, né? pois é, Você acha que é exatamente. possível? Eu queria saber sua opinião. Você acha que é possível, que faz sentido trabalhar também com a psicologia positiva no processo de orientação profissional? Eu acho interessante porque, assim, ó, existe algo na escolha da profissão que a gente percebe, que a gente vem trabalhando muito, e os teóricos vêm falando muito, que é a autoeficácia, né? A Uhum, autoeficácia para a escolha profissional. E que muitas vezes essa autoeficácia, Renata, ela é definida como as crenças, né, uhum, dos indivíduos em relação à própria capacidade de se engajar em tarefas relativas à escolha profissional. A gente pode ter essa uhum, ideia, né, de autoeficácia. E se a gente for perceber, ela pode ser também se a gente pode pensar assim, dos construtos que vem sendo estudado por meio de quê? Das intervenções da PP, da psicologia positiva. Vamos dar um exemplo. sim. Se a gente for pensar qual é o objetivo da psicologia positiva, né? A psicologia positiva, de uma forma geral, ela tem o objetivo de tornar os indivíduos, vamos pensar assim, e a sociedade mais saudáveis, mais próximos, Uhum, trazendo esse bem-estar, mais preparado para lidar com talvez decisões mais complexas, né? Como no caso da exatamente. escolha profissional e da carreira. E quando a gente trabalha com a escolha profissional, a gente vai também trabalhar o quê? Resgatando o quê? Potencialidades humanas, Uhum, né? Não perfeito. é olhar aquilo que eu não faço, mas é aquilo que eu posso fazer. Quais são os meus Uhum, potenciais, né? Assim, então, perfeito. quando eu Uhum, olho para isso, eu encontro o APP o tempo inteiro. Quando a gente vai ver, tem tantos conhecimentos da psicologia positiva que a gente pode estar trazendo, né? Assim, e uhum. a gente pode estar facilitando. Uma das coisas que eu trabalho muito é com as forças, né? Claro, Assim, eu já ia falar dentro disso. da psicologia, eu trago isso mesmo o É, processo do eu autoconhecimento também. deles, né? Uhum. Eu também, Eu não com sei se você certeza. concorda um pouco com o que eu estou dizendo. Eu concordo totalmente, assim. Eu penso que quando a gente está falando das escolhas profissionais, a gente está falando de caminhos que, em última instância, eles são possibilidades da gente desenvolver, da gente chegar ao nosso florescimento, né? Nós sabemos Sim, também
que o trabalho ele pode ser para alguns somente um meio de subsistência, para outros uma progressão de carreira, mas ele pode ser também uma vocação, uma missão, um chamado do seu coração, né? Vocação Do nesse propósito, sentido. do sentido, né? Exatamente. E a gente sabe que uma vida com sentido, conectada ao seu sentido, é uma vida com plenitude do ser ou felicidade eudaimônica, de acordo com a psicologia positiva, né? Então, eu vejo que, aliás, essa é uma grande diferença na forma da gente trabalhar, porque com a orientação profissional você tem mais condição de ajudar essa pessoa, independente da idade, de fazer uma escolha alinhada a esse propósito. Sim. Né? Sim. Mas para isso ela precisa se conhecer, porque não existe uma coisa lá assim pronta, propósito em 3 linhas, né? Escreva o seu propósito agora em 3 linhas. Eu não acredito em nada disso, né? É um processo de descoberta interior. Mas quando você permite essa descoberta interior, né? Desse sentido maior, né? E a profissão pode ser algo totalmente alinhada e conectada, e é uma bênção quando a gente consegue isso, né? Porque, assim, é uma felicidade tão genuína, né? E a gente consegue ver. A gente vê nos profissionais. A gente vê a diferença de quem trabalha com o que ama, com o que faz sentido, com o que... Você vê o engajamento, sabe? É Renata, completamente diferente. Né? Você vê. E quando eu penso assim, na psicologia positiva, no plano individual, né? Eu penso assim, que ela valoriza muito o quê? A experiência subjetiva. E essa experiência subjetiva, para mim, também tem uma relação muito grande com o bem-estar, com a alegria, com a satisfação, né? E aí tem tantas outras coisas que quando a gente fala das forças e das virtudes, né? Então, se você for olhar a questão da esperança, quando você fala em relação ao futuro, expectativa do futuro, né? Tem coisas que a gente está trabalhando, né? Aspectos que a gente está trabalhando dentro do processo, que eu vejo que isso realmente, assim, eu vejo a PP presente, né? Assim, as emoções positivas, né? Assim, eu vejo isso como dentro do processo de orientação profissional. Os talentos, exatamente isso, né? Então, eu acho que a psicologia positiva, ela pode contribuir muito, né? Assim, para que a gente possa estar trazendo alguns conteúdos, trabalhando junto com o jovem. E é um processo também, assim, de descoberta, né? Que eles vão se dando conta. Claro! Sem deixar de ver, né? Eu falo que é aquela psicologia positiva original, né? Não é essa psicologia positiva caricata que as pessoas conhecem, não. É a raiz, né? A psicologia positiva original. Que não vai deixar de ver as dores desse jovem, que não vai deixar de ver os conflitos, que não vai deixar de ver o sofrimento que está sendo gerado, né? Ali, porque é uma ansiedade enorme que é causada, né? De repente, para algumas pessoas, a escolha profissional é um processo natural, mas para outras é sofrido. É muito sofrido, né? Muito sofrido. É uma escolha muito difícil. E você ter uma mão para segurar na hora de um sofrimento é sempre um grande alívio, né? Exatamente. Um grande apoio. E assim, Renata, mais uma vez eu coloco, assim, a gente não tem uma cultura educacional que faça a gente olhar aspectos positivos nossos aqui, como você coloca, os nossos talentos, né? Não tem. Então, quando você começa a trabalhar com o jovem, que a gente faz esses exercícios, né? Alguns exercícios dele olhar para si, muitas vezes ele acha que ele não vai conseguir. Porque ele só costumeiramente, ele olha para quê? Para aquilo que ele precisa melhorar, para aquilo que ele não tá bom. Assim, que é o que a cultura coloca para nós, educacional. Ou então, se ele teve um histórico, por exemplo, de dificuldade numa determinada matéria na escola, ele acha que ele não pode fazer nada que relacionar. Isso é muito comum, né? Assim, já chega e fala, ó, não quero nada de exatas porque eu sou péssimo em matemática. Ou eu não quero nada de... Então, ele já chega com uma mentalidade fixa, né? Usando fechada, o termo da PP, fechada, fixa. Que às vezes é fruto de um histórico aí, de uma forma de avaliação e, enfim, de um histórico escolar aí bastante turbulento e que não necessariamente
vai impedi-lo de exercer aquilo que ele realmente deseja, né? Então é Exatamente muito, isso. muito importante que a gente possa ampliar os nossos recursos também com a psicologia positiva, não somente com ela. Eu sempre Sim, falo, também, juntar, é, angariar esforços, né? Juntar aí os nossos recursos e ampliar as possibilidades para os nossos clientes, né? isso, exatamente isso. Então, eu penso que a gente pode contribuir muito e que tem, né, Uhum, alguns conteúdos da psicologia positiva que a gente diz, e exercícios que a gente pode estar trazendo uhum, para esse jovem, para essa pessoa, não só o jovem, nesse uhum, processo mesmo dele olhar para ele, né, com dele se certeza. conhecer, né? E para a É, eu... gente terminar, hum. desculpa, te interrompi, vai, Não, fala, pode depois falar. eu te falo. Não, é porque eu não queria que a gente deixasse de falar um pouquinho do como que os pais podem talvez ajudar esse jovem que está nesse momento, porque querendo ou não, assim, os adultos de referência, né, que não Sim, necessariamente precisa ser pai e mãe, mas enfim, é, eles têm uma influência muito grande nesse tem, momento da vida desse jovem, tem. né? E já que a gente está focando mais no jovem, o que que você diria assim para esses pais para poder ajudá-los nesse processo? Pronto. A gente sabe que a influência da família, eu digo que ela é diretíssima. É Uhum. difícil não existir, porque a gente tem Também expectativa acho. para os nossos filhos, né? Uhum. Sempre, né? Então, Uhum. mesmo a gente dizendo, ele pode escolher o que ele Se quiser, ele quiser, não é desde assim que ele escolher seja o não que ele sei o quiser. que, não sei o que, não sei o que. Quais são as possibilidades de escolha, né? Então, eu sempre digo assim, eu acho que a família, ela precisa estar perto. O fato dela estar Uhum. perto, a gente tem que ter consciência que nós não vamos escolher por ele. E aí, acho que a gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações. Porque Uhum. quem diz que os filhos vão fazer tudo que a gente quer, né? Então, eu penso que a gente precisa Excelente. entender e compreender isso. E muitos pais não querem enxergar. Eu acho que Uhum. precisa estar perto, por quê? Porque, queira ou não, é a pessoa que você mais ama, você é uma pessoa que tem mais Uhum. experiência que o seu filho, a gente imagina que seja, porém, a gente precisa entender que a escolha é dele, não é Uhum. sua, né? Uhum. Então, e eu vejo os pais muitas vezes em dois polos, Renata. Eu vejo os pais ou com um estilo parental de estar ali pressionando, né? Uhum. E muitas vezes querendo que o filho faça a escolha, e às vezes a escolha aqui corresponde ao desejo dele, porque ele não fez, às vezes, né? E quer que o filho dê conta dessa Isso é escolha, muito né? comum. E aí vem uma postura mais de autoritário, ou ele está do Uhum. outro lado, que é aquele negligente, que diz assim: Uhum. ele escolhe o que você Se quiser e vira. eu não estou nem aí. Que não é É. assim. O filho e a filha, com certeza, ele quer que os pais estejam próximos. Eu digo que a melhor Uhum. postura é você ser um facilitador. O que é ser Uhum. facilitador? É você poder dialogar com teu filho e conversar. E no diálogo é poder escutar o que vem dele, não o que você quer ouvir, né? Uhum. Tá aberta a essa escuta. É você poder buscar informações junto com ele que possa ajudá-lo. É você poder dar apoio. É indicar para um profissional, buscar a ajuda de um profissional quando Uhum. você sente que é necessário, não querer dar conta de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo, a gente como pai, Uhum. né, e como mãe. Então, eu Uhum. penso que a gente tem que ter muito isso. É não ser ausente, é estar presente, até porque muitas vezes nós, pais, também estamos inaugurando esse momento de escolha profissional do filho. Para Sim. nós também tudo é muito novo, né? Então, eu penso que a gente Uhum. precisa estar presente, mas é um presente no sentido de dar apoio e estar ali junto desse filho para o que ele possa precisar, a necessidade dele. Não fazer por ele, que eu acho que a gente precisa Uhum. ajudá-lo a crescer nesse momento e a buscar, e ao mesmo tempo não ser negligente, não ter esse estilo parental de deixa ele fazer o que ele quer. Como assim? Né? Ele é teu Uhum. filho, ele Uhum. precisa de você. Agora, eu penso Uhum. que muitos pais têm dificuldade de conversar, ou porque eles fizeram escolhas que não são felizes, Uhum. né? Também escolher a profissão é estar trazendo um pouco essa história de vida deles que não foi muito bem elaborada, né? O lidar com Uhum. as perdas. Talvez o momento de vida desses pais também. Eu acho que muitas Sim. vezes acontece isso, né? Se eles conseguiram caminhar profissionalmente ou não. E às vezes a dificuldade mesmo, Renata, que eu vejo dos pais de sentar e conversar com os filhos, sabe? Então, Uhum. eu digo muitos pais que é necessário, a gente precisa estar próximo, mas que se você percebe que o seu filho tem dificuldade e que você, né, ajuda até um determinado ponto, por que você não pode procurar um profissional? Né? Os profissionais existem para isso, para Pra ajudar, Claro, né? com certeza. Ai, Beto, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você,
Primeiro, que é minha amiga querida, nós temos 1001 assuntos. Não é? Segundo, porque o tema também é um tema delicioso, mas o Um nosso tema tempo, daqui a gostoso. pouco, o Instagram vai fechar, gente. Olha Então, aí. antes que ele nos feche, eu queria deixar meu agradecimento para você e para todas as pessoas que ficaram aqui. Muitos fãs seus passaram por aqui, Pois deixaram não é? beijos, depois você vê. Deixaram beijos para você. Você realmente é uma pessoa encantadora que nos encanta com a sua competência e com a sua humanidade. Porque eu falo que a gente também tem uma oportunidade muito grande, porque a gente está trabalhando, quando né, nessa situação, a gente está trabalhando com uma sementinha ali, né? E essa Isso, sementinha exige um cuidado. Mas quando a muito. gente cuida, né, do solo, quando a gente dá ali os nutrientes necessários, ela tem tudo para ela própria florescer e desabrochar e encontrar o seu caminho, né? E não o Uhum. caminho que eu acho que é o melhor, ou que o pai, ou a mãe, ou enfim, quem quer que seja. Então, de coração, Isso. muito obrigada. E eu deixo os minutos finais para você deixar aí o seu Pronto. recado. Pronto, vou deixar. Renatinha, eu queria lhe agradecer demais. Sempre é muito bom, como eu coloquei no início, né? Poder conversar com você e trocar com você, porque eu sei que nós temos grandes identificações, né? Uhum. Assim, que é muito bom da gente poder estar junto. Eu queria agradecer Sim. também as pessoas que passaram por aqui. Depois eu vou ver os Uhum. recadinhos, né? Mas eu queria colocar que, assim, eu acho que tudo isso é possível porque a gente gosta do que a gente faz, porque a gente tem um Uhum. propósito. Essa semana eu vi uma frase do Leandro Carnal que me chamou tanta atenção, né? Que ele disse assim, que há para ele, há duas situações na vida muito significativas. Uma quando você nasce e a outra quando você entende qual é o seu propósito, a sua missão aqui na Terra. Uhum. Né? E me Uhum. tocou muito, porque assim, eu acho que eu nasci para isso, sabe? Eu sou uma apaixonada pelo que Uhum. eu faço. Então, poder estar contribuindo com os jovens, com as famílias e poder estar ajudando e vendo todo esse desabrochar, que eu acho que eles vão Uhum. florescendo, se eu vou trazer uma linguagem bem da psicologia positiva, É. né? Eu percebo florescendo. Então, para mim, assim, é sempre muito bom poder estar fazendo o que a gente gosta, ama e acredita, né? Então, só queria lhe Com agradecer de certeza. coração por esse momento hoje, que foi muito bom estar com você e que Que... foi muito raro para mim, né? Aqui, ó, a Mônica tá perguntando quando que vai ter uma formação. Você já tem data, Roberta? Já a gente está com data aberta para começar agora em julho, uma turma de formação aqui em Fortaleza, né? Então, quem Tá. tiver E interesse, né, pode me entre em buscar aqui, contato. né? E quem quiser curso de psicologia, formação em psicologia Olha positiva, nós aí. também já estamos com a turma online aberta. Então, pode É, procurar a informação. Segue lá o Instagram da Roberta. Roberta, fala seu Insta. Roberta MS Cavalcante. Então, tá bom. E tem também, deixa eu Gente, fazer a propaganda ah, também. Eu também agora estou com o YouTube, Roberta Cavalcante, né? que legal, eu preciso ir lá ver. É, Então tá, gente, muito obrigada, uma boa noite, que a gente obrigada, possa Renatinha. aí ser instrumento para continuar ajudando as pessoas a desenvolverem e encontrarem Isso. os seus caminhos, né? Tá Exatamente. bom? Obrigada, viu? Obrigada, Mônica, você Renatinha. encontra a informação da formação de orientação profissional no Insta da Roberta, Roberta M. Cavalcante, certo? MS Cavalcante. MF Cavalcante. E de psicologia Isso. positiva aqui mesmo no meu Insta, Renata.livramento. Beijo, gente! Um beijo, beijo grande. Boa Boa noite, gente. noite!